É o seguinte, você entra num site, observa aquele produto que você já queria comprar há muito tempo, frete grátis, o site praticamente idêntico ao da loja, né, com as mesmas identificações, tudo igualzinho. Clica, compra, só que dias depois você não recebe o produto e percebe o que? Caiu num golpe. Para você ter uma ideia, eu tenho dados importantes aqui em relação a Black Friday. Isso porque essa é uma data esperada por muitos consumidores, mas também por muitos criminosos, porque eles aproveitam as facilidades e, claro, a ânsia do cliente de comprar para aplicar golpes. Só para você ter uma ideia, em 2024 foram registradas mais de 18 mil tentativas de fraude durante a Black Friday. E em 2025 esse número promete ser ainda maior, isso porque a gente está falando de inteligência artificial, enfim, os bandidos e criminosos eles estão cada vez mais se aperfeiçoando na prática desses crimes, né? E sem falar que os criminosos estão cada vez mais criativos. Bom, o Mercado em Movimento de hoje vai tentar mostrar para você como fugir dessas armadilhas, como não cair nesses buracos de golpe, né, nesses crimes que estão aí, claro, sabendo sempre aproveitar as promoções. Para falar sobre a segurança e como se prevenir nessa Black Friday, nós convidamos aqui o diretor adjunto da Coordenação de Repressão a Fraudes, Crimes Virtuais e Defesa do Consumidor, e ele atua diretamente nas investigações de estelionatos digitais, golpes via Pix e crimes contra o consumidor. Dr. Rodrigo Carboni, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço, Alessandro. É uma honra estar aqui com você e poder esclarecer para o seu público e colaborar aí para que a gente evite, né? Que as pessoas hoje, numa data que é legal, que as pessoas podem realmente fazer boas compras, mas que com cuidado, com cautela, a gente poder orientar da melhor forma, né? Doutor Rodrigo, vamos lá, a gente está chegando agora num momento que ele é muito esperado pelos consumidores, a gente está falando da Black Friday, onde não só os consumidores, como eu falei há pouco, os criminosos também se aproveitam. E a gente está falando agora da questão tecnológica, né? Inteligência artificial a favor do crime. Como que o consumidor pode evitar cair em golpe? Ou é difícil, não tem como? Bom, hoje eu acredito que as pessoas já estão se conscientizando um pouco mais, mas a gente também tem um aumento daquelas pessoas que não acessavam a internet, que não tinham essa curiosidade, principalmente os mais velhos, e que têm vindo para o mundo cibernético cada vez mais, procurando, né, fazer esse tipo de transações, vantagens de alguma forma. Mas a gente vê que o pessoal também já está entendendo um pouco mais dessa necessidade de educação virtual. A gente precisa, é importante um programa como o seu aqui, a gente poder estar falando, explicar às pessoas de uma educação virtual para que as pessoas não tenham condutas vulneráveis demais, não se exponham demais na internet, né, porque os danos podem ser gravíssimos, né? Dependendo do tipo de golpe, a pessoa pode ir à ruína financeira. Então, o que a gente tem de básico, né? E é importante sempre falar o básico, embora muitas pessoas já saibam, né? É importante, eu acho que a primeira noção de uma boa segurança cibernética, principalmente no momento das compras, é você, quando for olhar essas promoções de Black Friday, sempre pesquisar naqueles sites que você já tem um cadastro prévio, que você já tem uma conta, que você tem o aplicativo baixado, né? Porque, às vezes, o que é mais vulnerável do ponto de vista da vítima? Você clicar num link que, por exemplo, você viu no Instagram e, de repente, você é mandado para uma rede externa e ali pronto. Depois que você entra naquela rede, você está exposto, porque você não sabe se aquela URL, né? Para quem não sabe, o URL é aquele endereço que tem o www, e ali você é o mundo. E um dos golpes mais comuns que a gente vê é uma forma de falsificar aquela URL. Então, determinado site famoso de uma loja, né? Pode ter lá .com.br2. E aí você olha rápido e tem uma impressão de que realmente é o site.
por exemplo. Ou, na verdade, você nem olha, né? Às vezes Ou você clica no produto olha. pela promoção e pela Exatamente. oferta. E aí vai naquele ímpeto de ganhar uma boa vantagem, né? Normalmente o estelionato, a vítima do golpe, ela tem sempre algo que atrai ela, né? O golpista, ele sabe jogar, ele sabe te atrair, ele sabe jogar uma isca, ele vai te dar uma facilidade. Então, a velha história que a gente precisa repetir, não existe preços incríveis, não existe promoção de 70%. Nenhum empresário vai te dar uma promoção de 70% de forma indiscriminada sem ter por trás uma contrapartida. Gosto de falar muito que não existe almoço grátis, Não. né? Alguém tem que pagar a conta. Exatamente. Então, aquelas grandes vantagens em sites que realmente você não sabe a procedência, você não está cadastrado naquele ambiente virtual, você recebe um e-mail que você nunca recebeu, isso é claramente uma grande isca. Nós chamamos isso na linguagem técnica de phishing, né? Que significa pescaria. Uhum. Então, o falsário, o estelionatário, ele te joga naquela isca, uma grande promoção. Normalmente, pessoas mais idosas que sempre estão mais envolvidas com esse tipo de golpe, porque não estão acostumados. A gente tem, graças a Deus, uma geração que já foi... que já cresceu no mundo digital, então é mais difícil dessa geração ser iludida com esse tipo de phishing, mas a gente tem a geração que está aprendendo a lidar com a tecnologia, e aí ela se torna muito vulnerável. Então a gente precisa ter muita atenção, né? Os outros golpes, por exemplo, o golpe do Pix, golpe do WhatsApp, né? Que as pessoas entram dizendo, olha, eu sou fulano, sou seu filho, mudei de número, faz o Pix. O que eu tenho falado, muitas vezes quando me perguntam, sobre qual seria a melhor forma de pagamento para você ter menos riscos, né? Eu aconselho, isso é uma opinião da experiência, né, que a gente tem de investigando golpes, eu aconselho que se você puder fazer o pagamento sempre no cartão de crédito, é melhor. Por quê? Porque, na pior das hipóteses, caso você verifique que aquela foi uma transação fraudulenta, você ainda tem como contestar isso junto ao banco ou tentar, né, de alguma forma, reaver aquilo. Se você fez o Pix, a gente tem uma ferramenta chamada MED. Né? Os bancos fornecem, isso foi criado pela legislação, chamado MED. Só qual é o problema do MED? O MED ele é efetivo. O que é o MED? O MED é um mecanismo que o banco tem que assim que foi comprovado que aquela transferência ela foi de uma forma ilícita ou objeto de uma fraude, o banco consegue reaver se o dinheiro ainda estiver na conta. Só se o dinheiro estiver na conta. Se o dinheiro estiver na conta. Momento. Então, o que eu também sugiro? Você fez um Pix e percebeu naquele momento que você caiu num golpe, entre em contato imediatamente com o seu gerente, imediatamente, para tentar fazer um MED. A Polícia Civil do Distrito Federal tem a plataforma para fazer a ocorrência virtual, as ocorrências eletrônicas. O mais rápido possível, você pode viabilizar logo essa ocorrência virtual, comunica o seu gerente e tenta, e aí é uma forma de tentativa de tentar reaver esse dinheiro por meio do MED, né? Mas, infelizmente, a gente tem pouco sucesso nessa manobra, porque é óbvio que o bandido ele já sabe dessa possibilidade e na medida em que esse dinheiro pinga na conta, ele já tira. Já é pulverizado. Eu gosto de uma fala do senhor, que o senhor diz o seguinte, que o golpe digital ele termina sendo rápido e inteligente. Vamos tentar resumir para quem está em casa e para a nossa audiência que está nos assistindo, como identificar um golpe. O senhor acabou de falar questão do site, né, da URL, mas de maneira objetiva e bem pragmática. Como que a gente pode identificar golpes? Vamos citar pelo menos uns 3 ou 4 aí para que as pessoas se protejam nesse período, principalmente de Black Friday. Como eu tinha dito, quando você percebe uma facilidade muito grande, sem um fornecimento de uma garantia, sem um fornecimento de um telefone ou um contato, um serviço de atendimento,
que na medida em que você vai fazer aquela compra, você não vai ter um respaldo daquele site ou daquele comércio. E aí a gente pode ampliar não só para o comércio eletrônico, né? A gente pode estar falando aí também do comércio presencial. E muitas vezes a pessoa está ali num estabelecimento achando que está fazendo uma grande compra e, na verdade, tem a história do preço que ele é dobrado para depois te vender pela metade e dizer que você está levando um desconto, né? Agora, isso é crime? É uma prática isso pode abusiva? ser considerado uma prática abusiva. E, dependendo do contexto, pode se caracterizar um crime, sim. Se houver a prova de que houve um elemento para induzir o consumidor a erro, para que ele fizesse aquela transação achando que realmente estava se tratando de uma promoção, é possível, né, analisando um contexto maior, é possível até afirmar que pode ser uma prática abusiva e até mesmo, dependendo do caso, um crime. Então vamos lá, no site a gente tem o URL, que o senhor já acabou de Isso. falar. O design é muito complicado, né? Muito. Porque eles beiram a perfeição de você colocar, espelhar páginas, seja do próprio governo federal, de bancos, enfim. O URL, essa questão do design, do layout, da facilidade. Como que você consegue desconfiar disso? Ou o site, a URL, ela sempre vai deixar escapar o endereço que não é o seguro, que não é o oficial? O ideal é que você sempre vá confirmar na URL certa, né? Então você pesquisa a URL daquela oficial, né? Faça a pesquisa na internet daquele site oficialmente, para ver se realmente bate com aquele que você está entrando naquele momento. Aquela historinha do cadeado, é verdade? Aquilo... Mas o que Eles acontece? podem falsificar o cadeado. Exatamente. Hoje se avançou tanto nesses sites fakes, né? Com essas URLs, a metodologia deles é tão avançada que beira a perfeição. Então, assim, a pessoa que não tem um conhecimento muito bom da parte cibernética, ela pode... mesmo checando, achar que fez o double check e que aquilo lá está legítimo e na verdade não está. Então o que eu aconselho, faz uma checagem fora do ambiente que você entrou, vai lá, sai daquele site, tente entrar no site oficial, né? Se for possível por outro dispositivo, para confirmar se aquela URL realmente é daquela, está hospedada naquele endereço, realmente é uma das alternativas. Mas a principal, Alessandro, é sempre fazer as transações nas plataformas que você já é cadastrado, que você já tem uma conta fixa, porque aí você não tem erro, porque aí você tem o seu login e senha, você vai entrar, vai fazer. E outra, se você entrar, como alguns sites, né, como alguns e-commerces, isso é relatado pelas investigações. A gente tem casos de plataformas grandes que foram invadidas, né, teve vazamento de dados, mas aí você consegue, de alguma forma, um ressarcimento junto a essas empresas. Por quê? Porque você tem conta e senha, cadastro, né, para poder fazer o login, e a partir daí, se ali foi violado, e se houve uma invasão daquele site, você pode ser ressarcido. É diferente, né? Agora, se você está realmente num site falso, entre aspas, já fica complicado, porque aí a empresa não tem responsabilidade sobre isso. Sim. Agora, você num login e senha de um determinado e-commerce, você está bem protegido ali. Esses grandes e-commerces, né, que a gente conhece aí, que estão aí, que realmente são confiáveis, esses sim, e que você, inclusive, tem uma garantia que é estendida para 30 dias para devolver o produto. Então, até se o produto vier com problema, prazo, né? Além do prazo de 7 dias, né, a gente tem essa proteção que eles dão muito mais, e aí eles fazem intermediação. Perfeito. Isso é o mais importante, do que tentar identificar se aquele site é verdadeiro ou não. Eu acho que isso é o mais difícil, é o caminho mais perigoso, porque muitas vezes o consumidor não vai conseguir, porque ele não é especialista. Sim. Então vá para plataformas confiáveis, compre lá, porque, repito, não existe milagre, não existe preços incríveis, né? Esse é um grande aviso. Vale, então, a gente deixar alerta que, na verdade, nessa nossa conversa, não há condenação à compra. Muito pelo contrário, né? Você tem que comprar, como o delegado falou, em locais que sejam de plena e total confiança. É um assunto que eu também ia falar com o senhor agora.
Na delegacia que o senhor atua, qual é o principal crime cibernético? Qual o crime que mais se repete e que está fazendo criminosos lucrarem muito com isso, seja pela falta de atenção do consumidor, seja pela inexperiência, enfim? Alessandro, é exatamente esses tipos de crime. Como eu disse, a vítima clica numa isca, num phishing, e aí ela é levada para alguns ambientes virtuais. Quando eu falo essa isca, é um anúncio que me chama a atenção. Isso. Ou pode ser numa rede social, ou pode ser enviado para o seu e-mail. Então, as pessoas têm que lembrar que não pode clicar em e-mails que não conhecem, e-mails que não têm procedência, e-mails que se parecem com propagandas. Evitem clicar. Muitas invasões, elas bastam um clique para a obtenção de dados, rastreamento de IP e outras coisas. O senhor falou de e-mail. E-mail muita gente já está mais educado. Agora o problema, redes sociais. Quando você está navegando em tem várias redes hoje, né? Rede de, enfim, o que fazer, né? Porque o anúncio, às vezes, só uma dúvida que eu gostaria de esclarecer, quase sempre o anúncio do criminoso, ele está alinhado ao perfil de pesquisa que você executa também. Ou é aleatório? Não, ele sabe, eu estou a fim de comprar uma panela de pressão, vai vir o anúncio fraudulento panela de pressão? Sim. Existe hoje, o que a gente tem percebido? Nós viemos agora recentemente da operação do falso advogado, né? Estávamos em São Paulo, na operação que a gente prendeu 6 pessoas lá. O que nessa operação a gente também aprendeu, né? Que, ouvindo esses presos, eles fazem engenharia social das vítimas de forma profunda. O que é engenharia social? É pesquisar o perfil do cliente, entre aspas, cliente, né? A vítima. Eles sabem o perfil. Por quê? Aí vocês me perguntam, mas como é que ele sabe, naquele golpe do WhatsApp, que na agenda telefônica, ele me manda a agenda telefônica da minha família, ele tem acesso, sabe quem é minha mãe e quem é meu pai? Como eu te falei, Alessandro, tem sido muito comum nas invasões cibernéticas do mundo inteiro, os hackers invadirem grandes plataformas de cadastros, de e-commerces ou de banco de cadastros, até como o Solgov, para pegar cadastros e vender no mercado negro. A partir dessa venda dos cadastros, esses criminosos vão estudar os clientes dele, os clientes, as vítimas. E é por isso que quando você às vezes está ali olhando seu e-mail, de repente você vê uma propaganda que se adequa mais ou menos ao seu perfil de idade, de classe social, porque até quanto você ganha eles sabem. Porque hoje muitos dados, infelizmente, muitos dos nossos dados estão disponíveis em fontes abertas. Então eles hoje compram, né? Em média R$200 você compra um cadastro de uma pessoa. Né? E consegue lucrar muito. E consegue explorar em cima disso. Por quê? Porque a partir da informação muito profunda que ele tem, por exemplo, do Alessandro, ele consegue te convencer que ele te conhece. E aí gera medo na vítima, a vítima realmente fica pensando que pode ser o gerente de um banco mesmo, porque como ele tem esses meus dados e tudo, mas na verdade isso tudo é mais simples do que parece, porque esses dados estão vazados na internet. Então, assim, eles não são criminosos sofisticados. Não. É isso que eu queria saber. Qual é o perfil desse criminoso que está atuando nesses golpes cibernéticos? Né? A gente fala-se que aqueles que aplicavam golpe do telefone, falando eu estou com seu filho, não sei o quê, seriam de presídios, pessoas que estão em presídios. Mas esses cibernéticos são pessoas realmente que têm formação? Qual é o perfil do criminoso? Então, antes de te responder isso, eu vou fazer um breve relato, um breve histórico para a gente entender qual foi o fenômeno dessas fraudes dos 5 anos para cá. A gente teve a explosão das estatísticas dos golpes virtuais e estelionatos no mundo, né? Isso não é só no Brasil. Com a pandemia, as pessoas tiveram que ir para o digital, né? Hoje a gente vê como o home office é uma realidade, muito da história da pandemia. E com o crime não foi diferente. O que a gente percebeu, né, por uma análise criminológica e sociológica ali desses fatores?
Aqueles criminosos que eram dados a práticas de crimes violentos, crimes com emprego de arma de fogo, perceberam que era mais rentável e compensava mais migrar para os golpes. Por quê? Porque todo mundo estava indo para o ambiente virtual. Porque todo mundo precisou saber utilizar um Pix, né? Hoje, desde a pessoa mais humilde até uma pessoa mais rica, todo mundo usa a mesma ferramenta que é o Pix, né? Com a explosão do Pix, com um sucesso, também vieram os problemas. Então, o que a gente percebeu, Alessandro? Essa migração da criminalidade, daqueles assaltos a banco, roubo a transeunte, roubo de carro, né? Abordagens na rua com arma de fogo, isso foi caindo. As estatísticas provam isso de forma bem clara. Cada vez mais esses crimes estão caindo, mas as estatísticas dos crimes virtuais subindo de forma assintosa. E aí, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Até os criminosos que eram dominavam pouco o ambiente virtual, passaram a se interessar por isso, porque viram aí um filão interessante para poder explorar. Então, a gente tem, nesse universo, a gente tem um perfil de um cybercriminoso que realmente é qualificado, entende bastante tecnologia, mas ele é uma parcela muito pequena do universo criminoso, né? Esse é o cara que vai lá, consegue fazer invasão no sistema e fazer a obtenção desses dados cadastrais que eu mencionei aqui. Você é um cara novo, um cara jovem? Um cara muito jovem, que tem interesse com a questão, né, da tecnologia, que entende, ou às vezes ele é um autodidata mesmo, mas ele se empenha nisso. E aí o que eles fazem? Eles se organizam em redes sociais voltadas para a prática de crimes, tanto no Telegram, como no próprio Instagram, como no WhatsApp. Eles têm grupos, né, que fazem esse tipo de reunião. E aí essas pessoas, em posse desses dados, dessas vítimas, eles comercializam. E até mesmo na Dark Web, né? Sim. Eles comercializam esses dados cadastrais, que isso hoje é um comércio fortíssimo. E a partir desses dados cadastrais, eles também ensinam um pequeno tutorial de como implementar aqueles golpes. Então, o que a gente vê que hoje, na grande maioria desses golpes, a gente não tem um cara muito qualificado de entendimento cibernético por trás. A gente tem um compartilhamento de um conhecimento mínimo básico para que aquele golpe seja implementado. Entende? Entendi. Agora, o que a gente também percebe? Quando há um crime de grande monta de natureza cibernética, também muitas das vezes tem a participação do fator humano ali. Ou é um funcionário que passa uma senha para um login, né? A gente tem um problema também de segurança orgânica interna, seja da empresa, seja do estabelecimento virtual. A gente tem também, muitas vezes, a participação de um funcionário. Que aí isso mostra que também não é necessário muitos conhecimentos aprofundados de entendimento cibernético para, às vezes, implementar um golpe que pode causar um prejuízo terrível. Apesar de a gente estar falando do perfil do criminoso e dizer, né, que não precisa de grande inteligência, né, para poder executar isso, a nossa legislação ela está avançando bastante e a questão da punição também está sendo cada vez mais severa. O legislador está reconhecendo isso, né, que a nossa sociedade está mudando, os golpes estão mudando, não temos mais o ladrão de toca-fitas, né, de rádio que a gente tinha do carro, mas a gente tem hoje um cara que está preocupado em atingir o maior número de vítimas. Eu queria que o senhor falasse um pouco da punição e do avanço da legislação em relação a esse tema. A gente teve um avanço, sim. Ao passo que eu posso te dizer que a gente teve um avanço e um retrocesso em duas medidas, né? A gente teve, infelizmente, com um pacote anticrime, para fins de estelionato, a gente teve um retrocesso, a meu ver, porque esses estelionatos antigamente não precisavam de representação da vítima. Então, a vítima... Independente se a vítima quer ou não. Não, a gente poderia dar seguimento. Hoje, a gente, com o pacote anticrime, a gente tem o implemento dessa necessidade de que a vítima concorde, né? Claro, a gente tem algumas exceções, né?
de alguns casos específicos, mas na grande maioria dos casos a gente precisa da representação da vítima. Outro, a meu ver, instrumento que foi trazido e que, na meu ver, também fomenta mais a reincidência é porque no pacote anticrime ele trouxe a possibilidade de fazer um acordo. Então, nesses grandes golpes, dependendo da circunstância, é possível o criminoso fazer um acordo chamado Acordo de Não Persecução Criminal, e a partir desse acordo ele pode, inclusive, não ser responsabilizado criminalmente. Isso, a meu ver, né, tem, na prática, gerado muita sensação de impunidade, principalmente em relação às vítimas. Por quê? Vamos dar um exemplo. Uma vítima que tomou um golpe de R$100 mil, nós identificamos, conseguimos comprovar o golpe, conseguimos fazer toda a investigação, encaminhamos ao Ministério Público e ao Judiciário, lá é feita a proposta de acordo, e a vítima muitas vezes sequer é consultada sobre esse acordo. E quando a vítima toma conhecimento, houve o acordo e realmente não houve sequer nem condenação criminal. Entendi. Então, a meu ver, esse foi um ponto negativo. Mas, por outro lado, a gente teve o implemento de uma nova figura penal, né, chamado o fraudes eletrônicas, que aumentou um pouco a pena, pôde abranger algumas condutas que antigamente ficavam ali num limbo, mas eu acho, Alessandro, que ainda estamos muito aquém do ideal, né? Hoje a gente vê, inclusive, que grandes facções, né, criminosas têm se utilizado desses tipos de crime porque eles são rentáveis também e porque isso é uma forma de captar dinheiro. Então, esses crimes estão muito ligados à questão financeira, né? Ele é eminentemente financeiro e a gente sabe que um dos calcanhares de Aquiles desses grandes grupos é o dinheiro. Situação econômica, né? Então a gente precisa avançar muito mais. Eu acho que a gente precisa dar mais ferramentas para as polícias judiciárias investigativas para poder ter medidas cautelares mais efetivas, né? Para a gente conseguir dar uma resposta mais rápido para esse consumidor que está vulnerável ali. Por exemplo, talvez pensar algo sobre o Pix, refletir alguma coisa de uma segurança um pouco maior, ou talvez uma quarentena desse Pix, quando ele pinga numa conta, será que é interessante que esse Pix automaticamente possa ser transferido, ou pensar numa quarentena de algumas horas, ou algum dia, ou 24 horas, ou um dia, não sei. Sim. O que eu acho é que ainda é incipiente, a gente precisa avançar. O Brasil, ele é muito avançado, sim, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos melhores, mas a gente às vezes não sabe implementar e não consegue implementar por uma questão administrativa mesmo. O senhor falou da questão da lógica, de a gente ainda não ter esse respaldo, né? E tiveram essas figuras agora aqui com o pacote anticrime, trouxeram essa figura um pouquinho em desvantagem para o consumidor. Agora, o que o consumidor pode fazer na prática? Esse duplo fator de segurança, o senhor disse também não confiar em anúncio e clicar, o que eu tinha dito para o senhor, o e-mail já é muito... As pessoas já sabem não abrir qualquer e-mail e tal, mas o anúncio ainda é algo que ele é persuasivo, né? A pessoa termina caindo. Então, essas medidas, assim, medida básica que o senhor acha que tem que tomar o fator de segurança, o duplo fator de segurança, enfim, elaborar senha, se tiver senha digital, senha facial, fazer tudo que possível. Sempre isso é muito importante. Você tocou num ponto, você mesmo já deu essas alternativas importantíssimas. Se tiver prioritariamente usar digital, usar o facial, né? Porque a senha inclusive, ela é possível de quebrar, né? Se for preciso usar a senha, que use uma senha grande, com números e caracteres diferentes, né, com letras maiúsculas e minúsculas, mas o biofacial e a digital são muito importantes, se possível os dois, né? Alguns bancos têm pedido até dois fatores, e a gente tem visto em alguns encontros com a FEBRABAN a luta que os bancos têm tido para poder validar esses outros critérios de segurança, e tem pensado muito em dois fatores, por exemplo, sempre ou um digital ou um... Sim. Só que os bancos também ficam num dilema entre usabilidade
e segurança. Sim. Mas o consumidor tem que entender que quando uma plataforma exige um duplo fator, exige uma digital e um facial, e às vezes irrita o consumidor, ele tem que achar que aquele banco é bom. Sim. Ele tem que entender e valorizar aquele banco, aquela plataforma. O fator segurança sempre em primeiro lugar, sempre. né? Porque ali você está... E pensar que, poxa, se eu tenho um banco que está me exigindo vários fatores para poder validar, esse banco é muito bom. Sim. E não se irritar, porque eu entendo, também sou consumidor. E muitas vezes a gente fica irritado de falar, pô, mas eu já coloquei a digital, vou ter que botar meu rosto. Mas é para o seu próprio bem. Sim. Doutor Rodrigo, em relação ao... Fiz uma compra online, rapidinho, porque eu acho que essa pergunta é importante. Quais os sinais que eu tenho que ficar atento que eu caí num golpe? Porque geralmente a compra online ela não vai ser diferente da tradicional. A compra fraudulenta, perdão, ela não vai ser diferente da tradicional. Você vai preencher o formulário, você vai preencher seu CEP, você vai colocar todos os dados bancários, se possível, cartão de... Quando que eu percebo que caí num golpe? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu caí recentemente num golpe. Você acredita? Não acredito. Fiz um anúncio que o valor estava normal, não tinha. Coloquei todos os dados. Sabe onde eu percebi que caí? O e-mail não chegou. Geralmente chega um e-mail para você ou confirmar ou a sua compra foi... Não chegou. E eu fiz pelo Pix. Na mesma hora eu acionei lá o botãozinho lá e até agora eu não vi. Não. Mas assim, onde que eu percebo para não cair no golpe? É realmente ir na loja e acabou e tentar evitar esse tipo de compra aleatória? Mas onde que eu percebo? É isso? Não chegou e-mail, não... Enfim... Vai depender muito da plataforma de pagamento que você usou. Como por isso que eu disse, use o cartão de crédito. Se não puder, vai usar o Pix. Verifique antes de fazer o Pix ali, o destinatário mesmo do CNPJ vai ter um número. Você, hoje, qualquer pessoa consegue consultar um CNPJ. CNPJ é como se fosse o CPF de uma empresa. Então, por exemplo, você está comprando no site e aí quando ele te dá o Pix, o número Pix, veja a chave aleatória ali. Se for uma chave aleatória, realmente não vai ter como. Mas, de repente, pode ter um número ou indicativo do destinatário daquele valor. Veja se bate com o titular do site ou da plataforma que você... Isso pode ser um grande indicativo. Porque muitas vezes a gente vê o seguinte, quando você vai abrir a chave Pix, tem um nome totalmente aleatório de algo que não tem nada a ver... Não tem relação com a plataforma. É óbvio que a gente, repetindo, pode haver chaves aleatórias e aí realmente não dá para ver. Mas, e tem essa questão do e-mail, todas as plataformas, quando você compra, elas te mandam um e-mail de confirmação. Automático, né? Você falou brilhantemente isso. Isso já é um grande indicativo. Então, se você não recebeu... E outra coisa, como eu disse, você está na plataforma, está na dúvida daquela plataforma, sai dela e tenta entrar na oficial, para ver se ela confirma que é a mesma plataforma. E se for o caso, se essa plataforma tiver algum serviço de atendimento ao consumidor, tenta entrar em contato para ver se confirma, claro. Caí no golpe, qual o passo a passo? Não consegui recuperar meu dinheiro, o banco disse que não consegui, enfim. Qual é o passo a passo junto à polícia ou, enfim, até mesmo junto ao judiciário, se é possível? O que eu tenho que fazer? Eu tenho esse resguardo, esse respaldo para poder garantir que eu tenha o meu dinheiro de volta. Porque quando você fala em 60, 50, agora o problema é quando você cai no... Eu duvido que alguém vai cair num golpe de uma compra que passa de 100 mil reais. Cai. É mais difícil. Cai. Cai, Alice. Cai. Cai mesmo. Cai muito. É mesmo? Muito. Principalmente o público mais idoso, né? Por outros fatores. Hoje, Alessandro, tem um tema que é bem interessante. Se você quiser, eu posso voltar aqui, né, para a gente conversar sobre ele, que hoje está se discutindo muito sobre psicologia cibernética. O que é? É entender a vítima e entender hoje o cliente, o consumidor, como é que ele se comporta quando ele está diante de uma plataforma virtual, seja para qualquer coisa, seja para comprar, seja para se relacionar. E aí o que a gente vê? Às vezes ela faz uma transferência de 400 mil reais porque conheceu um rapaz numa rede social e é uma senhora idosa que está carente e cai num golpe e ela transfere sim. Então, assim, tudo que você puder imaginar é possível porque as pessoas são frágeis. O bandido se aproveita dessa fragilidade, ele vai naquele momento em que a pessoa tem um deslize e ele usa. E o que
por incrível que pareça, acontece, infelizmente. Então, pensando, a primeira coisa, como eu disse, claro, né, é procurar o seu banco, o seu gerente na hora. Na hora. Percebeu? Tenha sempre o telefone do seu gerente, da sua agência, um contato para tentar fazer o MED. Ou seja, tentar fazer o estorno daquele Pix. Porque a gente está falando aqui de Pix. Se for cartão de crédito, imediatamente entrar em contato com a central do seu cartão, tentar bloquear aquela compra, dizer que não reconhece a compra de alguma forma. Por mais que você tenha colocado a senha. Por mais que tenha colocado a senha, mas informar e ver se o banco pode te dar um respaldo. Porque tem uma diferença, não tem? O banco ele se responsabiliza se não teve... Como que é essa diferença? Existe a diferença entre fraude e golpe, né? Os bancos fazem essa distinção. Embora para nós da parte jurídica a gente não tem essa diferenciação. Os bancos entendem que fraude é um artifício que o criminoso utiliza para, por exemplo, invadir um aplicativo do banco, né? Aí eu tenho respaldo. Aí sim. Na fraude, o banco normalmente, né, dependendo da situação, o banco se responsabiliza. Agora, no golpe, a depender, né, tem casos em que o banco também se responsabiliza, mas a depender do tipo de golpe, o banco diz, olha, foi uma culpa exclusiva daquela vítima. A gente está falando em se responsabiliza, mas existe uma legislação que responsabiliza o banco. Existe, então, sim. Então, Código de Defesa do Consumidor. Então, o código ele estabelece muito bem no quesito fraude e no quesito golpe, né? O código não fala expressamente esses termos, mas isso já é convencionado. Os bancos, né? Já há uma praxe de entender o que diferenciar e dar essa nomenclatura do que é fraude e do que é golpe, né? Principalmente internamente entre os bancos. Ele disse, não, se for golpe, em regra, embora a gente já tenha alguns julgados aí da STJ entendendo que mesmo em golpe, a depender da vulnerabilidade do cliente e a depender de como foi engendrado o golpe, o banco pode ser solidário, ou seja, responder juntamente por um dano que o consumidor tenha sofrido. Mas, em regra, fica essa diferenciação. Então, o que a gente tem que fazer? Constatou que foi golpe? Tentar falar com o banco a primeira coisa para tentar reaver seu dinheiro, tentar bloquear a conta de alguma forma. Tem mecanismos na parte bancária ali que, se você falar com o seu gerente, ele, de repente, consegue um bloqueio administrativo, vai te exigir talvez a ocorrência, mas aí depende de cada banco, cada política, né, do seu banco. E imediatamente registrar a ocorrência policial, imediatamente, e se o mais rápido possível procurar, né, as delegacias da região, da sua área, ou procurar a delegacia especializada, a gente está lá na COF. A ocorrência ela serve para não só mapear esses criminosos, né, porque você tem uma prática reiterada, você vai percebendo daqui, olhando dali, mas ela serve também como um respaldo para garantir que aquele dinheiro que você pagou, que aquele dinheiro realmente ele foi no final serviu para um golpista, né? Ele foi repassado por uma fraude. Deixa eu lhe perguntar uma última coisa, a gente está na reta final aqui do nosso podcast. A gente falou muito do ambiente virtual, agora o ambiente físico, né? A gente falou que muita gente está aproveitando a Black Friday simplesmente para dobrar o preço, chega na Black Friday, corta ele pela metade, faz uma conta simples, né? Sim. Dobra, corta e vende. Crime. Sim, dependendo do contexto, isso pode caracterizar uma fraude, né? Claro, nem sempre, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o empresário também tem uma margem de negociação de preço, porque é uma ação legítima fazer promoções, trazer o cliente, claro, né? Porque, na verdade, o que a Friday, né? É a fraude que todo mundo... A Black Friday ela é uma grande promoção, né? Isso começou nos Estados Unidos. Isso é extremamente legítimo e válido. Saudável, né? Saudável, que isso gera economia, circula riqueza. Agora, o que a gente tem que entender é que, caso isso destoe de uma forma muito acentuada, dependendo de um contexto mais elaborado, pode até configurar um golpe aí, né? Uhum. Então, assim, ou uma prática abusiva, né? Principalmente na forma de como é dado publicidade, né, a esse tipo de promoção, ou às vezes nem avisar o cliente. Então, sempre pesquisar aquele valor antes de começar a temporada das promoções, para ver se realmente aquele preço é o preço dele, né? Se aquele produto realmente
tá no preço, realmente há um desconto. A gente sabe que a maioria dos produtos não tem esse grande desconto, né? Muitas pessoas falam isso no Brasil, que realmente os descontos não são, né, essa maravilha. Claro, existem, mas não são dessa forma como se divulga, né? Mas repito, é legítimo, né, que o empreendedor, que o comerciante, que o empresário faça suas promoções, anuncie, né, a promoção nesse período. Agora, sempre como o consumidor sempre duvidando e sempre de olho e atencioso. Caso haja algum indício de alguma prática abusiva, nós lá da CORF, da Delegacia do Consumidor, da Repressão à Fraude, estamos lá para isso. E como você muito bem disse, Alessandro, muitas vezes, sabe o que acontece? A vítima toma um golpe de R$ 100 e prefere pensar assim, não, eu acho que eu não vou registrar, porque aí depois eu vou ter que ir à delegacia, depois eu vou ter que enviar comprovante, e aí são só R$ 100. Só que é preciso entender uma coisa, esses crimes, eles nunca acontecem com uma vítima só. O ambiente virtual, o criminoso virtual, ele atua em cadeia, em série, né? Ele monta lá o seu golpe e aí quando ele compra aqueles dados cadastrais, ele nunca compra só de uma vítima, ele compra de 100, 200, 300, às vezes 1.000. Por quê? Porque ele vai tentativa e erro. E muitas não vão cair nesse golpe. Uhum. E aí ele dispara, né, como o golpe da central telefônica, entre outros. Ele dispara aquele monte de anúncios de phishing e aí vai pescando, como diz o nome phishing, né? Vai pescando. Sim. Se o cidadão que está nos assistindo caiu num golpe e não informa para a gente, como você muito bem disse agora, a gente está sendo privado dessa informação. Porque muitas vezes a forma, né, o modo de operar, o modus operandi daquele criminoso virtual que implementou o golpe de R$ 100 naquele cidadão que resolveu não registrar, ele fez isso com mais 50. E às vezes esses 50 também, só 10 registraram. Sim. E aí às vezes, a gente trabalha com muitas vítimas. E isso é importante para também sensibilizar o Poder Judiciário e o Ministério Público, para a gente mostrar a repercussão daquele golpe naquele momento. E atuar, às e vezes, atuar. impedindo... E aí ele já vai ter uma pena maior. A pena desse criminoso, quando ele atua em série dessa forma, ele já tem uma pena maior. Ele já provavelmente ele tem uma associação com outros criminosos, porque tem uma logística toda para fazer o saque numa lotérica. Sim. Então, muitas vezes, a gente precisa desses dados por dois motivos. Porque a gente precisa ressarcir o prejuízo da vítima, mas também é importante para ajudar outras vítimas. Ajudar a inteligência da própria polícia. Exatamente. A desvendar, né? É isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sou consumidor, comprei, não recebi o produto e sempre tem na cabeça do consumidor que ele precisa primeiro ir no PROCON, ele precisa ir primeiro. Existe essa ordem clara ou não? Me senti lesado, perdi R$ 100, não recebi o produto, vou direto na polícia. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Eu sugiro que, claro, procurem o PROCON. O nosso PROCON aqui é bem atuante, dá uma resposta bem... O PROCON tem muitas atribuições importantíssimas, como aplicação de multa e várias atuações aqui muito boas e importantes, né? Mas naquele momento de tentar ressarcir, de tentar recuperar o dinheiro, eu acho que a melhor alternativa é primeiro o banco, e depois procurar a gente, porque às vezes a gente consegue talvez um pedido judicial de bloqueio de valores, né, naquela conta, ou a gente consegue, dependendo da situação, identificar, por uma chave Pix a gente consegue possivelmente identificar alguém, e aí... E outra coisa... Agora, essa é a minha dúvida. Por exemplo, eu fui lesado em R$ 100. Vocês conseguiram chegar a esse cara e comprovaram que os meus R$ 100 foram para ele. Esse dinheiro, ele é repassado para mim de uma maneira muito orgânica ou não? Alessandro, tem que esperar o judiciário, passa pelo Ministério Público, aí lá para frente, quando... Assim, a gente está pensando na hipótese em que o dinheiro ainda está na conta dele, né? Exato, vocês conseguiram, quase impossível. Mas assim, às vezes acontece, né? Às vezes não dá tempo, às vezes dele
Há um procedimento, claro, isso tudo por ordem judicial, com parecer do Até Ministério porque se o Público. dinheiro não tiver na conta, tiver um bem, um carro, que é o que os criminosos costumam fazer, né? Comprar Exatamente. um carrão importado, quadros, joias. Esse dinheiro ele entra num bolo, Reverte. num montante que reveste para pagar Exatamente. Ou seja, então vale a pena Claro. a importância do registro da ocorrência, que não é só também para registrar mais um dado. Isso. É para que no futuro você possa ser ressarcido. Exatamente, Alessandro. Perfeito sobre sua observação. O que você falando de avanços, né, legislativos, a gente teve também um grande avanço legislativo que criou a figura das medidas assecuratórias para a Polícia Judiciária e para o Ministério Público. Ou seja, a gente tem outras medidas hoje que a gente consegue pedir judicialmente para um bloqueio rápido de bens, bloqueio de contas, então visando o ressarcimento das vítimas. Por quê? Hoje, cada vez mais a gente pensa na reparação do dano da vítima, né? A gente tem que pensar hoje o direito penal voltado para as vítimas, para poder dar uma resposta rápida e eficiente para essa vítima. Então a gente precisa que a vítima também colabore e também nos procure rapidamente. Porque o que acontece, Alessandro? Muitas vezes nos procura depois de, às vezes, um mês. E aí a gente lamenta porque aí todos os vestígios, já trocou digitais, o CNPJ, exatamente, já trocou tudo. Exatamente. Uma pergunta para a gente encerrar, eu queria saber o seguinte, eu queria que o senhor deixasse bem marcado isso, fosse bem direto. Quem está nos assistindo, antes de clicar, fazer uma compra, principalmente nesse período de Black Friday, o que ela tem que pensar antes de fazer esse clique para poder comprar? Primeira coisa, é plausível esse valor? Esse valor que ele está anunciando, 70% de desconto, é razoável? Num valor absurdo? Vamos dar, o produto R$1.000, ele vai vender por R$300, né? Primeira coisa. Segunda coisa, esse site eu nunca vi na vida, eu vou arriscar pagar esse valor nesse site que eu nunca vi na vida, né? É como se você estivesse passando na rua e fosse conversar com a pessoa que você nunca viu na vida e emprestar um dinheiro para ela, né? Que você nunca viu na vida. Aquele site você nem tem o hábito de frequentar ele, você não tem nem conhece o layout do site, não é um site familiar, não é nada, não é um ambiente virtual comercial que você tem o hábito de comprar. Não faça. Na dúvida, não faça. Perfeito. Sempre lembrando, né? O almoço nunca é de graça. Nunca é de graça. Às vezes o pai paga, mas às vezes o pai também tem algum interesse. O pai tem algum interesse. Exatamente. Falei aqui com o Dr. Rodrigo Carboni, ele é da Polícia Civil, delegado da CORF, trouxe pra gente muitas dicas. Delegado, obrigado, viu, pelos esclarecimentos. É sempre bom ter alguém da área técnica especializada justamente para trazer para a gente esse alerta. Obrigado pela participação aqui no Mercado em Movimento. Eu te agradeço, foi uma honra. Toda minha. Você brilhantemente conduziu e alertou, muitas vezes até antes de eu falar, sabendo tocar nos pontos principais e parabéns pela iniciativa, porque isso é de utilidade pública. Né? Perfeito. E é isso. Obrigado, viu? Você que também ficou com a gente assistindo mais esta edição do seu Mercado em Movimento. Lembre-se sempre, a Black Friday foi feita para que você possa usufruir, né? Tem um descontinho aqui, um descontinho ali de um produto que você já queria comprar e não sair no prejuízo, tá bom? Black Friday é para economizar e não cair em golpe. Bom, essa edição do seu Mercado em Movimento ela está disponível nas principais plataformas. Estou falando de Spotify, Deezer, R7, Record Plus e também no YouTube, tá bom? Ficamos por aqui, voltamos numa outra oportunidade. Abraço, tchau, obrigado.